Shalom para você que está assistindo esse vídeo. De maneira prática e objetiva, eu vou te falar sobre o Shabat. Quero começar afirmando que a observação do Shabat é uma bênção. Shabat é dia de comunhão com Deus. Shabat é dia de entrega. Shabat é dia de celebrar, festejar, é dia de família reunida e Deus presente. Shabat é dia de amar mais, é dia de perdoar. Shabat é dia de renovar a fé. Shabat é dia de se conectar mais com Deus. Você sabia que Yeshua, Jesus, ele também guardava o Shabat? E no dia de sábado, ele se reunia no templo e nas sinagogas com seus discípulos. Até porque era o costume da época e o costume de hoje. Ele era judeu. Ele não só ensinava as escrituras, como também ele ensinava a exercer a misericórdia. Ele ensinava a fazer o bem. Os apóstolos de Yeshua também guardavam o Shabat. Também, semelhante ao mestre, eles se reuniam nas sinagogas. E houve um episódio interessante. Vários judeus e gregos gentios, ao ouvir, pediram que ele viesse e explicasse novamente no sábado seguinte, a ponto de muitos gentios gregos crerem nas palavras de Rav Shaul, Paulo. O sentido do Shabat é descanso, mas também traz uma conotação de deixar, concluir, cessar, parar de trabalhar e interromper. Não para por aí. Shabat também traz o entendimento de festejar, celebrar. Podemos observar em que dado momento em que Moshe disse a Faraó: assim diz o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir, para que celebre uma festa para mim no deserto. Shabat é uma pausa, é um stop nas coisas humanas, nos compromissos pessoais e particulares. Shabat é você focar em Deus e deixar seus compromissos pessoais de lado. Agora, fica a pergunta: para quem é o Shabat? O Shabat é para todos. O Shabat é universal. Ele foi um dia abençoado e santificado por Deus. Deus, após ter concluído a obra da criação, ele abençoou e santificou o sétimo dia. Não foi o terceiro dia, não foi o quarto dia, nem o quinto. Foi o sétimo dia que ele abençoou e santificou. Antes do Shabat ser um mandamento a ser obedecido, ele foi um exemplo a ser seguido. O próprio Deus nos deu de exemplo. Depois, ele deu aos hebreus o mandamento para ser cumprido. Mas fica a pergunta também: será que o Shabat foi abolido? Não, o Shabat não foi abolido por Deus. O Shabat ainda compõe o Decálogo, os 10 mandamentos. É para ser observado. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, por vontade humana, ele foi mudado para outro dia. O Shabat aponta para o futuro. Primeiro, ele foi um exemplo a ser seguido, depois um mandamento a ser obedecido, porque ele aponta para o futuro. Ele é um sinal. O profeta Ezequiel, ele diz que o Shabat é um sinal de Deus para o homem. E Rav Shaul, Paulo, nos traz o entendimento de que ainda falta um Shabat para nós, ainda falta um descanso.
Logo, o Shabat é profético. Também é uma aliança de Deus com o povo de Israel. E nas Sagradas Escrituras, quando a gente fala de povo de Israel, a gente está falando de Israel físico, genético, e Israel enxertado, o povo enxertado que Rav Shaul fala na carta aos Romanos. E esse Israel enxertado, ele não é mais um povo estranho. Ele não é mais forasteiro, mas ele é coparticipante dos santos e da família de Deus. E através e por meio de Yeshua, passa a ser descendente de Abraão e participantes das promessas. De repente, você pode já ter se perguntado: o que não devo fazer no Shabat? E aí você deve ter listado várias coisas: não devo fazer isso, não pode aquilo. Vamos deixar esse assunto mais leve. Ao invés de nós pensarmos o que não se pode fazer, vamos mudar o foco. O que deve ser feito no Shabat? O que é para fazer? Vamos mudar o foco. Shabat é dia de adorar. Você deve adorar a Deus no Shabat, juntamente com a família. Shabat é dia de você estudar as Escrituras com a família. Shabat é dia de festejar. É dia de celebrar ao Eterno, com uma comida especial e específica para Shabat, com bebidas, com músicas. O que você nunca deve fazer no Shabat é jejum, porque o jejum traz o contexto de restrição e tristeza. Porém, o Shabat, de fartura e alegria. Algumas pessoas, elas guardam o sábado. Outras celebram, festejam o sábado. E você, o que prefere? Já ouvi momentos em que alguém chegou ao refletir sobre o Shabat e se perguntou: quero observar o Shabat, mas devo deixar o meu trabalho? Você, que entendeu que o Shabat deve ser guardado, deve ser observado, mas de repente você trabalha. E de repente você já se perguntou: o que eu devo fazer? De uma maneira prática e objetiva, vamos começar pelo que você pode fazer, aquilo que está ao seu alcance. Você que trabalha dia de sábado, mas deseja no seu coração observar o Shabat. Você pode começar respeitando e reconhecendo a santidade e seriedade do Shabat. Porque não tem como guardar o Shabat sem interromper as suas atividades profissionais. Mas tem como você respeitar o Shabat, reconhecendo a sua santidade. Fica algumas dicas e sugestões. Você pode ler a Bíblia de uma maneira mais específica. Por exemplo, se de repente você ler um versículo por dia, no Shabat você leia 3. Se de repente você lê um capítulo por dia, no Shabat você pode ler 2, 3. Faça diferente. Você pode cantar um hino específico no sábado. Você pode também recitar o Shema Israel. E se de repente você não tem o costume de recitar o Shema, você pode ler. Você vai encontrar o Shema Israel em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 10. Você pode ler de manhã e ao pôr do sol, no final da tarde. Faça o que está no seu coração. Mas fica a sugestão, tem que ser de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu ser. E o resto, deixa com o Eterno. Ele vai honrar. Agora eu quero me direcionar a você,
que exerce a sua profissão com atividades que protegem e que salvam vidas. Por exemplo, as Forças Armadas, os policiais militares, protegem vidas. Bombeiros militares, enfermeiros, médicos, salvam vidas. Se vocês, profissionais que exercem a proteção e o salvamento de vidas, tiver que cumprir as suas escalas profissionais no dia de sábado, os rabinos, eles dizem que vocês estarão contribuindo e obedecendo um dos maiores mandamentos, que é a preservação da vida. Preservar a vida é o maior dos mandamentos, até porque, sem vida, como obedecer um mandamento? Como cumprir um mandamento sem vida? Agora, após estas informações que você recebeu, fica a seu critério acumular informações ou tomar uma atitude. Você pode respeitar o Shabat, guardar ou celebrar. A partir de agora, é com você. Shalom, shalom, Lehitra hoje.